Bem-vindo de volta ao podcast Sebrae On. Eu sou Célia Perim, estou gestora do programa de ISD do Sebrae, ou ISG do Sebrae Espírito Santo. E agora eu gostaria de apresentar as nossas colegas aqui que estão conversando com a gente para poder desmistificar um pouquinho, junto com vocês, o que é ESG. Então, vou apresentar a Luana Romero, quero que a Luana se apresente, e depois a Irene Viotti também que se apresente. Eu sou Luana Romero, atualmente diretora executiva do Ideias. O Ideias é um parceiro do Sebrae há algumas décadas, né, Célia? E a gente vem, de fato, apoiando as empresas, a executarem o que são as boas práticas, E aí envolve muito as boas práticas do ISD. Então, assim, a gente tem bastante experiência, principalmente, Irene, com grandes corporações, e eu acho que isso traz muito o que a gente, fala que é a cauda longa do cometa, À medida que o mercado muda, o mercado exige que as empresas se adaptem, isso com certeza também reflete nos micro e pequenos negócios. Ok, obrigada. Vamos lá, Irene? Então, eu sou Irene Viotti. Eu sou consultora credenciada do Sebrae já há bastante tempo, quase 18 anos, mas atendo também algumas unidades de estados, sou credenciada nas áreas de planejamento estratégico, inovação e principalmente sustentabilidade. No Paraná, atuo todos esses anos, muitas vezes orientando o próprio Sebrae nas suas práticas. E também sou escritora. Nos últimos 12 anos, escrevi aí 18 livros. Parabéns. De storytelling empresarial, sempre com um pezinho, um viés na sustentabilidade. É minha paixão, eu gosto demais disso. Então, é um tema que, para mim, assim, é quase mais do que trabalho. Bem mais do que trabalho. Muito legal, muito bom estar com vocês aqui. São duas pessoas assim que eu admiro demais. Então, assim, para o nosso público, eu gostaria que vocês desmistificassem para a gente o que é essa sopinha de letras. O ESG, ISG, ASG, depende, Muitas pessoas têm muitas formas de falar. Gostaria que vocês conceituassem, explicassem de uma forma bem simples para o nosso público. Quem quiser começar aqui, fica à vontade. Começar ele. Eu começo. Então, eu acho que o mundo, ele traz demandas e necessidades. Isso vai além de Vitória, Espírito Santo, Brasil, E a gente foi se acostumando com letras, Então, ODS, ESG, sustentabilidade. Mas eu acho que, assim, de uma maneira bastante simples, a gente pode colocar... Vamos começar com essas 3 palavras, sustentabilidade, ESG e ODS. Vamos começar com esses 3. Se eu sou um pequeno empresário, como que eu posso entender tudo isso e trazer tudo isso para o meu negócio? Acho que aí a gente começa a colocar num outro nível e para principalmente o pequeno empresário entender que ele já é parte, ele já faz, ele já está dentro desse conceito todo. E muitas vezes o pequeno empresário até faz mais do que ele mesmo imagina. Então vamos lá. Conceito de sustentabilidade, A própria palavra fala, é sustentar, é apoiar, é acolher, é cuidar, Cuidar do quê? Do planeta, da natureza, respeitar a natureza, é cuidar das pessoas, é o social, É cuidar do financeiro para que você não engane, não seja corrupto, não tenha práticas inadequadas. Então, assim, o tripé que eles falam da sustentabilidade, o social, o ambiental, o econômico, é simples assim, é cuidar para que o teu negócio não faça o que não deve, o que não é adequado, porque vai prejudicar o meio ambiente, vai prejudicar a sociedade, vai trazer um futuro menos interessante para as pessoas que estão à sua volta, para você mesmo, E a gente vê isso, a natureza ela está gritando, então o pequeno empresário olhar para esse conceito e trazer assim, olhar o teu negócio e ver assim, puxa, quanto o meu negócio é sustentável, não é? O que eu faço certo e o que eu posso mudar? Sebrae está aí para ajudar o pequeno empresário a fazer esse diagnóstico, essa leitura.
Explicamos sustentabilidade. Mais macro, né, Irene, assim, Isso. É atender as necessidades presentes Isso. sem comprometer as gerações futuras. De uma maneira bem pragmática. Exato. Né? E como que eu faço no meu pequeno negócio? O Sebrae está aqui para ajudar. Então, vem para o Sebrae pode orientar como que faz. Vamos para a sigla ISG. O ISG, ele é decorrente da sustentabilidade. Então, assim, a minha empresa sendo micro, pequena, média, grande, não importa o tamanho. Eu posso implantar? Sim. Como que eu faço? Se eu sei o que é sustentabilidade, eu já crio bons hábitos, boas práticas de respeito ambiental, respeito social, respeito econômico na minha empresa. E aí eu falo assim, puxa, dá para eu dar um passo a mais. Dá para eu criar uma política, uma regra, uma maneira de decretar que o meu negócio é diferente. E o meu negócio se preocupa, ele cuida de verdade. E eu passo a investir naquilo. Então, nessa ideia de ser ainda mais sustentável, mais comprometido. Não importa o tamanho, não importa que prática que eu tenho, qual setor que eu atendo, não importa. Eu passo a fazer isso. O que é isso? Isso é o tal do ESG. É o ambiental, o social e uma governança. Ou seja, eu governo a minha empresa de um jeito mais comprometido, mais responsável com relação ao social, ao ambiental, ao econômico. E eu faço uma adesão, né, a boas práticas, como Pacto Global da ONU, que tem 10 bons princípios a seguir, os ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que podem ajudar, são 17, agora vamos ter, já tem novidade, né? Vamos ter mais 3. Então, e esses objetivos, eles dizem exatamente o que você pode fazer. E uma coisa está ligada à outra. Se eu olho para os objetivos, os ODS, adoto boas práticas, eu estou trabalhando, eu também estou contribuindo, eu também estou fazendo o ESG. Então, um contribui com o outro, são pequenas siglas, mas a onda, né, o caminho é o mesmo. Uhum. Não, só complementar, né, a Irene falou muito bem, mas assim, tem um viés também que as políticas, eu vou dizer assim, as diretrizes do ESG, elas também conversam muito com os stakeholders, né? Seja o seu público interno, seja seu público externo, sejam os investidores, seja o seu cliente. Então, isso é muito você mostrar as suas boas práticas naquilo que é de fato material para o seu negócio. Né? A gente pode ter boas práticas de sustentabilidade para a minha empresa em todos os parâmetros, mas o ESG, ele também está intrinsecamente ligado àquilo que os stakeholders esperam, né? Daquilo que é material dentro dos negócios. Porque, afinal de contas, né, recursos são limitados, a gente precisa priorizar onde investir, cada negócio gera um impacto, né, diferente, tem as suas externalidades, e a gente conseguir focar isso é um grande ganho para as empresas, né? E aí, com certeza, ainda mais quando a gente olha para o micro e pequeno negócio, né, Irene, que a gente precisa muito entender e administrar muito bem os recursos que a gente tem, aonde a gente vai, de fato, colocar nossas energias, entender o que são os temas chaves para as corporações, para aquelas empresas, elas, de fato, vão gerar melhores resultados, né? Então, como você falou, o tema da sustentabilidade ele é um tema muito amplo. Quando a gente traz uma boa prática para o negócio, é muito importante a gente entender o que de fato conversa com o meu negócio e ir além. Como você falou, né? Hoje a gente tem as ODS que são, de fato, as metas da nossa sociedade, do nosso planeta, mundo, né? Do mundo. E assim, uma empresa não vai conseguir ajudar, ou uma pessoa não vai conseguir ajudar a todos os objetivos, mas como eu contribuo com aquilo? E conseguir interligar tudo isso, de fato, é o que vai gerar um resultado cada vez mais positivo para as empresas.
assim, até aproveitando a fala de vocês, até trazer da onde que realmente começou essa questão para os empresários hoje, que foi, na verdade, o mercado que meio que começou a exigir isso, né? Com a questão do ISD. Antes, quando a gente trabalhava a sustentabilidade, né, com o tripé, triple bottom line, né, que é o ambiental, social e o econômico, a gente trabalhava, já fazia essas ações que a gente faz hoje. Não, nada mudou enquanto a isso, né? Mas aí o mercado realmente começou a exigir, né, das empresas um pouco mais, não só fazer, mas realmente mostrar que está sendo feito. Então, assim, o setor que investe mesmo, né, nas empresas, né, aqueles investidores, começaram a cobrar isso para poder investir. Então, agora eu quero saber se realmente você está fazendo, o quanto você está gastando para fazer, que foi uma fala que Luana trouxe aqui para gente, o quanto você está gastando para poder fazer. Então, assim, eu quero saber se o que você está dizendo, se você está me mostrando em termos de atividades, né, que você está fazendo, está correspondendo às questões financeiras da sua empresa. Eu quero ver isso. Então, assim, para eu poder investir em você no quanto você quer, até mesmo, né, as pessoas, né, o público que compra dessas empresas, quer saber um pouco mais. Então, o ISD veio para poder meio que fazer com que os empresários mostrassem isso, na verdade, né? Clareza e transparência. Clareza e transparência, boa palavra, exatamente isso. E assim, dentro disso daí, para que o nosso público ele consiga entender assim, eu sou um micro, vamos lá, eu sou um MEI. Eu, enquanto MEI, eu consigo realmente trabalhar isso? Como que eu faço enquanto MEI, enquanto micro? Que ação eu posso fazer? Como que eu posso trabalhar? Tá a pergunta para vocês. Eu acredito muito, né, Irene, Célia, naquilo que a gente fala que é exatamente a grande cadeia de fornecedores, né? Então, hoje, né, e o Sebrae tem produtos muito bons ligados a isso, né? Se eu quero me capacitar para prestar serviço para uma grande empresa, cada vez mais isso vai ser necessário. Porque as grandes empresas, como você colocou, pautadas até pelo próprio mercado financeiro, acabam sendo exigidas de serem, como a Irene colocou, cada vez mais claras e transparentes nas suas metas ambientais, sociais e de governança. E isso inclui a sua cadeia de fornecedores. Então, hoje, a micro e pequena empresa, ela precisa entender que o mercado ele começa a se capacitar e você também tem que se capacitar para você conseguir prestar esse serviço. E, por outro lado, e aí vem a questão do risco financeiro, cada vez mais essas empresas hoje, elas têm uma vantagem financeira quando elas têm boas práticas, e aí você tem o que a gente chama dos bônus, né? Você tem bônus de sustentabilidade, bônus verde, bônus azul e tudo mais, mas isso é uma realidade de agora. A longo prazo, a tendência é que não é que você vai ter um bônus, você deixa de acessar o recurso. Agora, por que o mercado financeiro trabalha dessa forma? O dinheiro, ele enxerga risco. Então, à medida que eu tenho uma empresa que ela tem compromissos que são claros, que são transparentes, que me apresenta dados cada vez mais auditáveis, né? E a gente tem que trazer isso para a mesa, por quê? A sustentabilidade, durante muito tempo, ela ficou, vou dizer assim, numa sombra, numa massa cinzenta entre aquilo que não é tão claro de ser demonstrado. Mas isso tem mudado. Então, hoje você, né, mira em cada vez mais ter dados concretos, e aí você deixa de ser o achismo para ter dados científicos, dados numéricos que comprovam como as empresas caminham em prol, né, das suas boas práticas, e isso é onde o dinheiro enxerga a gestão de risco. Então, se eu tenho uma empresa que cuida dos seus fornecedores, que capacita, que traz os seus fornecedores, por exemplo, muito mais do que o compliance, né? Mas dentro de uma política e de uma norma ética que você espera, de uma boa conduta ambiental e tudo mais, você está trabalhando na gestão de risco. Então, é importante a gente dizer que tem essa cadeia de fornecedor, então a gente precisa estar atento, mas existe o consumidor, né, Irene? E eu acho que tem um aspecto, para complementar minha colega Luana, tem um aspecto que eu vejo assim, além de tudo isso,
né? Que eu acho que a digitalização, o compliance e esses meios, né? Hoje qualquer nível de governo sabe tudo de você, não tem mais como enganar, quer dizer, tudo é transparência, então não tem mais como você fugir. Esse é o caminho, você é micro, meio, não importa o que, tamanho, você, em algum momento você não pode mais mentir nem para você nem para a sociedade. Acima de tudo isso, eu acho que tem um aspecto muito legal. E aí eu vejo um lado muito positivo para o pequeno empresário, que é assim, a sociedade subiu o nível, a régua subiu para a sociedade. Então, além de todo esse outro aspecto de abertura de mercado, das grandes quererem contratar pequenos, né, mas vão ter que ter boas práticas, etc., você tem uma sociedade mais consciente cada vez mais. Quando você pega as estatísticas dos negócios que mais crescem, quais são? São negócios que têm o viés da sustentabilidade, que têm boas práticas, que têm boa conduta, que trabalham cuidados, né, da natureza, cuidado das pessoas. Então, esses são ramos de negócios que eles vêm crescendo, e a sociedade está vendo tudo isso. Então, o comportamento da sociedade, e as estatísticas dizem que hoje mais de 60% das pessoas pesquisadas, elas dizem que entre comprar de uma empresa que tem boas práticas de sustentabilidade e outra não, eles preferem pagar mais caro, mas comprar daquela que tem boas práticas. E isso é Brasil, isso é fora do Brasil, fora, aliás, é mais ainda, né? E eu acho que ali nesse aspecto tem uma oportunidade para os pequenos negócios incrível, que é, quando você é pequeno, você pode se reinventar assim, fácil, né? E hoje, o que está acontecendo? Muitos pequenos negócios estão se reinventando de uma maneira muito rápida e atendendo a esse novo caminho, essa nova necessidade que a sociedade está pedindo, onde as grandes, às vezes, têm uma morosidade maior de implementar essas mudanças, né? E o pequeno não, ele tem uma vantagem porque ele muda rápido. E reinventando os negócios. Então, o modelo de negócio, hoje, dos pequenos negócios, você vê um monte de pequenos negócios sendo reinventado ou criado a partir de propósitos de sustentabilidade. Então, isso, para mim, é incrível. Eu acho que a gente vive um momento, assim, de um lado ruim, mas desse lado muito bom. E muito adequado para o pequeno negócio. Eu até quero pegar esse gancho seu aí, que ia ser a minha próxima questão aqui com vocês. Como que vocês estão vendo hoje, se vocês estão vendo essa adequação das empresas mesmo a essas questões, né, do ISG, os microempresários, você, Irene, que tem trabalhado muito, né, como consultora, você, Luana, também trabalha, eu sei que você trabalha atendendo também empresas, né, comunidades. Como que vocês estão vendo hoje? Vocês entendem que essa visão dos empresários tem realmente mudado? Eles estão conseguindo buscar mais isso? Eles estão entendendo? Ou para eles ainda isso está muito longe da realidade deles? Eu acho que a Irene deu um bom exemplo, assim, né? Quando você hoje chega num supermercado, numa farmácia, e você vê a quantidade de produtos hoje que, de alguma forma, demonstram, né, que estão ligados à sustentabilidade, seja, né, um produto mais natural, um produto que não é testado em animais, e isso vem cada vez mais sendo crescente, é nítido, né? Entra no supermercado que você vai ver. Então, dá para a gente afirmar que o mercado, né, que o empresário, ele vê uma oportunidade nisso. E aí, complementando até um pouco o que a Irene falou, a gente vive uma era de uma hiperinformação, né? Afinal, está tudo sendo muito disponibilizado, né, para todos. Mas a gente vive a era da reputação. Ou seja, quando eu tenho o meu produto, que de fato eu não só, né, consigo criar esse produto, mas eu demonstro que existem boas práticas atreladas a ele, e a informação está aí para comprovar, a gente de fato se abre para um mercado novo. Então, sim, é uma mudança de mentalidade, e vale até o alerta, né, Célia? Quem ainda não pensou por esse lado,
ou está perdendo o mercado, ou o seu produto está fadado a uma derrota breve. Então, assim, a gente precisa, de fato, incorporar a sustentabilidade dentro dos nossos negócios, sejam eles quais forem. Porque esse é o futuro, né? Não só do mercado B2B, quando eu vendo para uma grande empresa, como a gente falou. Só explica para o nosso público o que é o mercado B2B. Business to business, né? Quando eu tenho um negócio que vende para uma empresa, ou quando eu vendo para um cliente, que é o que a gente chama do B2C, que seria o business to customer, onde eu vendo direto para um público. O seu cliente também está mudando. Então, a Irene muito bem colocou. Muitas vezes um cliente está disposto a pagar mais caro por um produto que ele traz agregado a ele um benefício, seja para o planeta, para as pessoas, para a sociedade, do que um produto que não traz isso como um valor agregado. Então, assim, é uma mudança de mentalidade e que ainda não se atentou, que fique atento, porque isso é, sim, o futuro dos nossos negócios. Isso, eu tenho visto, assim, aqui enquanto Sebrae, que nós temos realmente recebido mais demandas, né, com relação a essas questões. Aqui no Sebrae, nós primeiro começamos a trabalhar a casa, né, porque como que nós, enquanto Sebrae, vamos atender nossos clientes se a casa não entender o que é isso, até para poder levar soluções para eles, né? Então, assim, começamos esse caminho de trabalhar a casa, os nossos colaboradores, né, para que eles realmente entendessem isso. E, assim, o que vocês trouxeram para a gente aqui é exatamente isso, muito bom. E aí agora o Sebrae realmente também está trazendo essas questões de uma forma mais simples, né? Porque antes nós sempre tivemos soluções para poder atender nossos empresários, né? Tanto na questão do social, como do ambiental, da governança, do econômico. Mas assim, isso ainda não estava muito posto, né? Uma forma muito clara para eles. Muitas vezes o nosso cliente, eles até nos procuravam, até porque eles precisavam cumprir alguma legislação. Né? Agora não, eles estão vendo essa questão que realmente o mercado está exigindo. Então, precisa ter essa mudança, né? Essa forma de trabalhar diferente, né? De atender melhor o seu público. E assim, enquanto isso, até trazer um pouquinho a questão do Sebrae, como que o Sebrae vem trabalhando. Nós temos várias soluções para quem quiser nos procurar, né? Nós temos as nossas agências regionais por todo o nosso estado, é só nos procurar. Nós já temos agora um e-book que fala das nossas soluções. Então, assim, depois nós vamos colocar aqui embaixo o link, né, para que vocês possam acessar. Então, assim, a gente tem as soluções dentro do eixo ambiental. O que vocês podem procurar dentro do eixo ambiental que o Sebrae pode ajudar? Dentro do eixo social, do eixo governança. Então, esse e-book vai ficar disponível para vocês e essas soluções também serão disponibilizadas. E, assim, aí eu queria também trazer, além Sebrae, como que vocês têm trabalhado isso, além Sebrae, dentro da visão Instituto Ideias, da visão enquanto consultora, como que vocês têm trabalhado, como que vocês têm apoiado também, né, os empresários, as pessoas nessas questões? Eu acredito, Célia, que assim, o meu trabalho é um trabalho diferente. Eu hoje de consultoria tenho feito um pouco mais focado para o Sebrae, atendo fora também clientes, mas tanto para o Sebrae, tanto para o cliente Sebrae, para fora do Sebrae. Eu acho que tudo deve partir de um pré-diagnóstico, ou uma leitura da empresa, uma leitura de onde eu estou, o que eu posso fazer, qual é o tamanho do meu braço, né? Até onde eu consigo ir, não investindo, às vezes, grandes recursos financeiros para uma coisa que você nem entende e nem se situa direito. E, às vezes, não é uma necessidade premente da sociedade, do mercado que você está. Então, primeiro, antes de tudo, eu quero entrar, eu quero fazer práticas. Um diagnóstico, uma leitura, e entender onde estão as necessidades e o que eu, na minha condição, nas minhas características e na minha estrutura, perdão, consigo fazer e entregar. Isso é uma coisa. O que eu estou fazendo? Eu escrevo histórias. Então, de 18 livros de histórias,
histórias de Sebrae, de programas, projetos, enfim. Todos eles eu tenho feito, como o projeto dos livros é uma coisa que eu crio e apresento, e sempre que as pessoas me permitem, eu estou alinhando cada história, as ações, as práticas que aquela empresa está fazendo aos ODS, por exemplo. Então, qual é o impacto do que ela está fazendo de forma positiva para as questões da sustentabilidade? E história, né? Quem não foi criado ouvindo história, repetindo histórias, contando histórias? Quem não educa um filho contando histórias? E qual empresa que existe sem histórias? Então, a história, ela ensina melhor. E eu vejo que, assim, a minha contribuição está sendo incrível. Tenho colhido resultados muito positivos, contando boas histórias com boas práticas de sustentabilidade. E isso, assim, multiplica de um jeito, porque as pessoas leem e falam, puxa, eu posso fazer também. Nossa, era uma minúscula empresa de uma pessoa, e olha o que ele fez. Que incrível, eu posso fazer também. Então, essa multiplicabilidade da ação, de arregaçar a manga e falar assim, eu posso fazer também, por que não? E às vezes uma prática que é comum em todas as grandes empresas, o micro está fazendo dessa maneira, olhando, se inspirando e fazendo. Eu acho que esse contágio, assim, essa energia boa, a gente tem que espalhar, e eu tenho focado nisso. Que legal. Eu queria só complementar, assim, eu acho que a sua fala é perfeita, né, Irene? A gente tem que partir de um diagnóstico, né, da onde eu estou, aonde eu quero chegar. Eu sempre gosto de adicionar um ponto que é a visão dos stakeholders de uma forma geral. Porque os públicos de interesse, né? Exatamente, os públicos de interesse. Porque muitas vezes a visão do empresário, ela não necessariamente é a visão do seu público interno, né, do seu colaborador, ou até do seu cliente. Então, a partir desse diagnóstico, é muito importante que a gente interprete, que a gente ouça um pouco também a visão que as partes interessadas têm sobre o nosso negócio, sobre o nosso produto, principalmente quando a gente quer desenvolver um novo produto, por exemplo, a gente faz muito isso, né? Captar um pouco essa percepção do mercado, fazer uma análise de mercado, mas a gente conseguir ouvir também nas nossas práticas que a gente pretende implementar, mais uma vez, né? A perna muitas vezes é curta, a gente precisa trazer para aquilo que é um tema material, então ouvir as partes interessadas é muito relevante e ter sempre essa visão de futuro, porque muitas vezes o teu produto que você hoje quer melhorar, a sua prática que você quer melhorar, ela tem que conversar para onde a sociedade caminha. E eu acho que a Irene trouxe um exemplo muito legal, assim, de como, por exemplo, o meu pequeno negócio que tem uma boa prática impacta nas ODS. Afinal de contas, é uma contribuição que a gente está dando para o nosso planeta. Né? Isso, então, a pergunta é bem por aí mesmo. Eu mudei um pouquinho a forma da pergunta, mas eu queria chegar nesse ponto. Como que nós, até enquanto pessoas, nós enquanto empresa, a gente está impactando, né? Porque muitas pessoas, elas não entendem que nós, enquanto pessoa mesmo, estamos impactando, né? E como que a gente trabalha isso? Trazendo um pouquinho. O Sebrae, ele é signatário do Pacto Global. O que é isso? Significa que nós fizemos um compromisso enquanto Sebrae com a ONU. Mas o Sebrae, ele é feito também de pessoas. Então, como que nós, pessoas também, podemos estar junto nesse compromisso com a ONU para poder ajudar nessas mudanças para melhor? Então, a minha pergunta foi bem em função disso, se vocês captaram e conseguiram responder o que eu queria. Porque, realmente, é a questão da onda, né? Então, se eu jogo uma pedrinha, até a Irene que trouxe essa lembrança da onda ontem, né, numa conversa que nós tivemos, quando você, enquanto pessoa, joga uma pedrinha e numa lagoa, num lago que for, e forma uma onda, significa que você está impactando de alguma forma. Então, é trazer isso. Não é porque o Sebrae, ele é um signatário do Pacto Global, que ele, enquanto Sebrae, tem que fazer esse trabalho sozinho. Mas nós, colaboradores, enquanto Sebrae, fazemos que fazer também esse compromisso conosco, com a nossa família e para quem está em volta. E com os nossos clientes.
né? Então, assim, é isso. Gostaria de saber se vocês querem colocar mais alguma coisa. Já estamos caminhando agora. Queria primeiro agradecer a oportunidade, né, Célia? Obrigado pelo convite. Prazer, Irene, estar aqui com vocês. Dizer que o tema da sustentabilidade, mais uma vez, ele não é um tema novo, né? A gente... Antigo. Não é? Quantas décadas? 1980 já falávamos. Exatamente. São muitas décadas, mas para simbolizar que não é novo, mas cada vez mais essencial, né? Então, é mais uma vez assim, quem é que amanhã pode estar fora do jogo por exatamente não compreender essa mudança, como você falou, né? Essa elevação de nível e de régua que a nossa própria sociedade está trazendo cada vez mais. Então, assim, obrigada, Sebrae, obrigada, Célia, prazer enorme, Irene. Obrigada. E, assim, dizer que o Ideias também aí está à disposição para continuar contribuindo, né, para que a gente, de fato, amadureça cada vez mais esse tema aí perante, né, o nosso mercado, aos consumidores, aos clientes e à sociedade de uma forma geral. Obrigada. Eu agradeço, Célia, agradeço, Luana, agradeço a turma toda do Sebrae aqui do Espírito Santo pela oportunidade. Ontem fizemos uma oficina muito bacana também de implementação do ESG aqui. Então, assim, agradeço a oportunidade também de trazer eu acho que essa luz, essa esperança para o pequeno empresário, e dizer que qualquer empresário, qualquer micro, pequeno, MEI, uma costureira, que é uma MEI, ela pode fazer muitas coisas bacanas e contribuir para a pedrinha, né, as ondas dessa pedrinha que é jogada, que é a sustentabilidade. E essa contribuição está na mão de qualquer cidadão do mundo. Então, assim, eu reforço. Obrigada pela oportunidade. Eu amo de paixão falar desse tema, mas mostrar que é simples. E eu acho que quando a gente simplifica, mas não diminui o tamanho da importância e valor que se tem hoje, o tema da sustentabilidade e tudo isso que está acontecendo, é muito importante que o pequeno empresário perceba, porque é a sobrevivência do negócio dele e, às vezes, as grandes oportunidades elas estão exatamente aí, de remodelar o negócio a partir de um propósito. Então, agradeço demais essa oportunidade, espero contribuir mais ainda, contando boas histórias para os pequenos empresários se inspirarem. E Sebrae, nossa, tem uma missão incrível, então fico à disposição. Muito obrigada, Luana, muito obrigada, Célia. Muito obrigada a vocês e contem com o Sebrae. Nos procurem, qualquer dúvida, estamos à disposição. Obrigada.